Bom, pessoal, a gente vai trabalhar com o cálculo de funções hoje, tá? É uma continuação do que a gente já está vendo sobre as funções, né? A gente já começou a trabalhar com essa matéria de funções, já começou a entender o que é uma função, para que ela serve, e agora a gente vai entrar um pouco mais na área do cálculo, tá? Fazer um pouco mais de continhos aí, para ampliar esse raciocínio e também para entender melhor sobre o que as funções podem oferecer para a gente, ok? Bom, vamos recomeçar primeiro lembrando, né, o que a gente já viu, o que a gente já trabalhou até agora. A gente já trabalhou na aula antes da AP, tá? Antes daquela semana de estudos intensivos, a gente teve uma aula sobre as funções, tá bom? E aí nessa aula de funções, a gente viu como ela funciona, assim, qual é o raciocínio básico das funções, tá? Ela também tinha um pouco de cálculo, né? Só que o foco maior era a base, era você entender como era a base das funções. E entender que as funções elas estão no nosso dia a dia, a gente usa elas o tempo todo, em qualquer dispositivo, em qualquer tecnologia, tem ali uma função acontecendo, ok? A gente também entendeu naquela aula sobre a interdependência, né? Que é uma situação onde um item depende do outro para existir, né? Para ele desempenhar aquele papel, para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, precisa de outro para ajudar ele, né? Então, eu não consigo acender a luz sem antes apertar o interruptor. Então, eu preciso de coisas ali se conectando, né? Uma dependendo da outra, para tudo funcionar. Tá bom? Além disso, a gente viu que as funções, né, essas ideias que estão no nosso dia a dia, elas são transformadas em relações matemáticas. Então eu consigo pegar uma situação e transformar uma situação em um cálculo, né? A gente vai conseguir fazer isso com muita coisa e isso vai seguir a gente também durante algumas aulas, ok? O que a gente vai trabalhar hoje? O que a gente vai ver nessa aula? Hoje a gente vai ficar mais na área das dicas, então hoje eu vou dar algumas ideias, dar algumas dicas de como a gente consegue entender melhor as nossas funções, principalmente na parte da leitura, tá? Porque pode ter muita confusão na hora de ler, confusão na hora de substituir os nossos números. E eu vou dar também para vocês as dicas de cálculo, eu vou dar algumas ideias aí de como o cálculo vai conseguir funcionar melhor, de como você vai conseguir calcular de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, ok? Vamos ver então, ó, dicas de funções. A nossa função geralmente vai apresentar o f. Né? Na maioria das vezes, a gente vai ver o f junto com a letrinha x. Tá? O f já é para te dar a dica, já é para te ajudar a lembrar de que isso é uma função. Mas o f não é obrigatório. Tá? O f não é uma letra que vai estar ali o tempo todo. Principalmente quando você tem mais de uma situação acontecendo. Tá? Às vezes não está acontecendo uma coisa só, está acontecendo mais de uma coisa. Então, se eu colocar tudo como letra F, isso vai dar uma confusão muito grande. Por isso que a gente usa outras letras para representar funções também. Tá? Então, a função, na verdade, ela pode existir usando qualquer letra. Okay? Mas o F é a letra mais comum, mas se por acaso naquela situação não tiver a letra F, não tem problema, às vezes ela pode realmente mudar de letra. Então a gente pode ver às vezes com a letra H, às vezes com a letra G, a letra N e também qualquer outra letra. Tá? Eu consigo usar qualquer letra para mostrar que é uma função. Então como eu vou saber que é uma função? Eu vou ter uma letra minúscula, na maioria das vezes, e do lado dela eu vou ter o X entre parênteses. Tá? Então eu vou ter ali um elemento, às vezes nem é o X que aparece, mas o X ela é muito comum, tá bom? Ele vai ter uma letra ali entre parênteses para mostrar que eu estou precisando daquela letra, estou precisando daquele valor para descobrir alguma coisa, né? Lembra que a função é isso, né? É a função que precisa do X, né? É o f de X, é uma função que depende desse X. Então aqui eu tenho o h de X, eu tenho g de x, eu tenho n de x, e tudo isso significa que eu consigo escrever a função de uma forma diferente. Tá? Ela não vai estar errada se eu colocar outra letra, só vai estar escrita de uma forma diferente. Okay? Então, essa letra ela vai servir para a gente organizar a nossa função. Então, vai que eu tenho numa situação ali onde está acontecendo duas regras diferentes, ou até mais do que isso, eu vou ter que usar mais letras, senão eu vou me perder. Então elas servem para organizar, tá joia? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Coloquei aqui duas funções. Elas são parecidas, mas elas não são iguais. Olha lá, olha os detalhes. f de x é igual a x mais 1.
essa é a primeira continha, e tem o g de x, que é igual a x menos 1. Tá? Percebe que a diferença é pequena, né? Aqui eu estou colocando mais 1 e aqui eu estou colocando menos 1. Então essa diferença pequena, ela causa o quê? Uma regra diferente, né? Quer dizer que se eu tenho uma diferença de uma regra para outra, então eu tenho ali regras que são diferentes, regras que não estão seguindo exatamente a mesma coisa. Por isso que uma delas está com a letra F e a outra está com a letra G. Tá? E elas são tão diferentes que se eu colocar um número numa e depois colocar esse número na outra, a gente vai ver uma diferença também na resposta, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui f de 2. Né? O que eu estou dizendo com isso? Que o x agora vale 2, né? Que aqui geralmente vem o x, né? Nesse momento ele vale 2. E qual delas que eu estou usando? Se você olhar aqui, primeiro está aparecendo a letra f, né? Então quer dizer que eu estou usando a regrinha do f. Então, o que eu vou fazer é colocar o 2 no lugar do x. Então era x mais 1, certo? Então ficou 2 mais 1 e o 2 mais 1 virou 3. Então o resultado do f de 2 é 3. Beleza? Se por acaso eu quiser calcular então na letra g, né, na função g, coloquei aqui, por exemplo, g de 3, né, o que eu tenho? Eu tenho agora a função g, tá, por causa da letrinha que está aqui, e ela está usando o número 3. Então, se eu colocar o 3 na regrinha, a função g é x menos 1, então eu vou ter 3 menos 1. E aí, se eu fizer essa conta, 3 menos 1 vai dar 2. Então, o que eu tenho é como encontrar valores diferentes, né? E também como usar funções diferentes. Como eu vou saber? Olhando na letrinha que está na frente. Tá? A letrinha que está na frente vai te dar a dica de qual regra você tem que usar. Então aqui apareceu f de 2, então eu não vou atrás da letra g, né? É f de 2, então eu vou atrás da função onde tem o f. Aqui apareceu g de 3, então eu não vou atrás da função do f. Se apareceu a letra g, eu vou onde tem a letra g. Beleza? Então essas letras são para organizar. Você olha a letra e aí você vai saber qual é a regrinha que você está procurando. Beleza? Bom, agora eu vou dar umas dicas aí de cálculo. O que a gente vai poder entender? Eu estou usando as mesmas regras, tá? Só para a gente poder ver isso de uma forma mais tranquila. Aqui eu tenho f de g de 4. Né? O que está acontecendo aqui? Né? Olha que, por que uma letra está dentro da outra. Uma função, né, no caso aqui a função f, está usando a função g. Olha também porque as letras têm que ser diferentes, né? A função f está usando a função g. E a função g está usando o número 4. Então percebe que é um raciocínio feito em camadas, tá? Isso acontece, a gente às vezes usa isso também, e é importante saber como resolver. Então vou dar umas dicas para a gente poder resolver isso daqui, tá? Primeira coisa é não tentar resolver tudo de uma vez, tá? Você vai resolvendo parte por parte. Então a gente vai tentar primeiro resolver o g, tá? Então a primeira parte que está aqui dentro, que já tem um número, certo? Então eu tenho g de 4. A regrinha do g é essa, né? E a regrinha diz que é x menos 1. Então vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3, ok? Então a primeira parte é o g de 4 e ela deu 3. E aí o que isso quer dizer? Vamos voltar na regrinha, olha lá. f de g de 4. O g de 4 já foi calculado, né? A gente já sabe que deu 3. Então se aqui dentro vale 3, eu vou transformar ele no 3. Então não vai ficar f de g de 4. Eu vou transformar ele no f de 3, certo? Se aqui está usando a letra f, vamos usar a regra do f, né? O f é o x mais 1, então vai ficar 3 mais 1. E 3 mais 1 vai dar 4. Então aqui o f de g de 4 vai dar 4. Agora vamos inverter, vamos ver o que acontece. Olha lá, eu coloquei g de f de 5. Então a função g está usando o f e o f está usando o 5. Mesmo esquema, tá? É em camadas. Então a gente vai primeiro resolver a camada do f. Então olha lá, f de 5. Eu tenho 5 mais 1. Né? Por quê? Porque a regrinha do f é o x mais 1. E 5 mais 1 deu 6. Então eu não vou usar o f de 5 mais, eu vou usar o resultado que eu descobri. E aí o resultado que eu descobri do f de 5 foi 6. Então agora eu tenho, no lugar de g de f, eu tenho g de 6. E aí, como é a regra do g, certo? A gente vai colocar ele aqui, ó.
Então, x menos 1 vai virar 6 menos 1. E 6 menos 1 vira 5. Então, qual é a dica que eu tenho aqui? Quando você percebe que a sua função está usando outra regrinha, né? f de g. A função f está usando a função g. Né? A regrinha do f vai precisar da regrinha do g. Quando você perceber isso, primeiro resolve o que está por dentro, né? Aqui por dentro está o g. E depois que você resolver isso, depois que você achar o resultado, aí você troca. Tá? Você tira aquela parte do meio, coloca o resultado e aí você consegue finalizar a continha. Mesma coisa aqui, ó. F de 5, eu resolvi quanto era o f de 5 e eu tirei o f de 5 e coloquei só o que eu descobri, só a resposta. Aí eu consegui finalizar. Tá? Isso vai fazer você fazer a conta de uma forma mais tranquila, tá? Você vai fazer pedacinho por pedacinho, né? E aí você vai fazer ela de uma forma bem mais certeira, bem mais correta. Se você tentar fazer tudo de uma vez, você corre o risco de se confundir, ou de trocar o número, ou de trocar a regrinha. Fazendo parte por parte é mais garantia de que vai chegar lá, beleza? Então, pessoal, a gente vai finalizar a aula por aqui, tá? Então, até mais.